Hoje a nossa live, pessoal, é sobre colágeno e pele, né? Todo mundo já se perguntou em algum momento, ou já ouviu alguém comentar, já ouviu alguém falar e tem alguma dúvida sobre. E vamos então começar falando sobre esse assunto tão gostoso e que tanta gente tem dúvida, né? Que são os colágenos, né? O colágeno, o famoso colágeno. Gente, sempre tem alguém que pergunta alguma coisa ou diz alguma coisa sobre colágeno pra gente, não é? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma perguntinha, escreve aí que a gente vai tentando ajudar vocês, tá bom? Então, o objetivo dessa live de hoje é esclarecer um pouquinho sobre esse assunto, que é um pouco controverso, tem gente, principalmente a questão de tomar colágeno, né? Vocês vão ouvir falar muito sobre isso, vão ouvir pessoas dizerem que sim e que não, e aí você fica assim, meu Deus, será que é verdade? Né? As lives ficam salvas como IGTV no Instagram da Docs, tá? Então, quem perdeu consegue assistir, tá bom? Então, já vamos começar respondendo essa perguntinha, né? Deixa eu tentar abaixar aqui os comentários. Sua pele precisa de colágeno? O que vocês acham disso, gente? Se alguém quiser se arriscar a responder, pode ir falando aí, tá? Mas olha, vou ter que dizer pra vocês, a sua pele precisa de colágeno, né? A gente ouve falar sobre isso, né? É até engraçado. Nossa, parece que você fala colágeno assim, todo mundo fica apaixonado pelo tema, né? Ou quando você fala disso no consultório, olha, esse procedimento vai estimular colágeno. Nossa, maravilhoso! Aí surgem aquelas perguntinhas. Mas precisa sim. Gente, não só precisa, como ela é uma substância fundamental na nossa camada dérmica, que é a segunda camada que fica na nossa pele, tá? O colágeno, ele faz parte de uma certa proteção para a nossa pele, tá? E ele confere aí esse viço e essa estruturação para a pele. Então, a gente não tem regiões que, por exemplo, no rosto mesmo, quando a gente sorri, a gente faz essa movimentação da musculatura que tá lá embaixo, mas ele movimenta a nossa pele, tá? Quando a gente faz esses movimentos, se a gente não tivesse, por exemplo, o colágeno e a fibra elástica também, a elastina, a nossa pele se romperia, tá? Olha quanta gente entrando. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos. A nossa pele simplesmente se romperia, se rasgaria, né? Se vocês se lembrarem de uma pele de uma pessoa idosa, depois eu vou explicar isso um pouquinho melhor pra vocês. Vocês já viram uma pessoa mais idosa, assim, lá depois dos seus 70, 80 anos, que às vezes só de você pegar assim no braço da pessoa, né, você já percebe que pode até machucar. Porque essa pele, ela já não tem praticamente nenhuma fibra colágena mais. É uma pele que parece um papelzinho mesmo, tá? Esse seria o oposto da pele de um bebê, né? Uma pele assim que ela é elástica, é uma pele assim que brilha tanto, assim, sabe? Bem cheia mesmo de colágeno. Então, é pra isso que serve o colágeno, né? Só que a gente só pensa no colágeno quando a gente tá aí chegando perto dos 30, e aí começa a ver algumas ruguinhas, e aí começa a falar, meu Deus, eu preciso de colágeno. Mas não, você sempre precisou de colágeno e sempre vai precisar de colágeno na sua pele, tá? Então, esse é um mito, né? De falar, eu vou tomar colágeno porque agora eu preciso de colágeno. Não, você precisa sempre. Tá bom? E aí, a grande sacada é essa, que a gente sempre explica, né? E eu já falei também aqui algumas vezes, que depois dos 25, 30 anos, as nossas células, elas começam a parar de produzir colágeno, né? E aí, a gente também começa a degradar o colágeno que a gente já tem ali produzido pela nossa célula. Essa substância, que é uma proteína, ela é produzida por uma célulazinha que chama fibroblasto, tá? Ela é uma célula muito importante, que fica lá na nossa segunda camada da pele, extremamente importante para produzir também não só colágeno, mas as fibras elásticas, né? Outras substâncias que a gente chama de substâncias extracelulares ali. E aí, elas conferem essa sustentação para nossa pele, tá? Essa sustentação é que faz a gente ficar com a pele firme, com a pele no lugar, né? A gente tem outras camadas, né? Depois tem o tecido gorduroso, tem a musculatura, tem a estrutura óssea. Isso tudo vai conferir também a diferença entre um rosto e outro, né? A própria anatomia, a genética, todas as características. Mas
Essa parte da pele, ela tem todas essas estruturas que são fundamentais, tá? Olá, gente! Obrigada pela presença de todos. Se tiverem alguma dúvida ou pergunta. Então, jovens, já perdemos colágeno? Pois é. Não sei o seu nome, mas é verdade. Não sei se é Fernas, né? É verdade. Muito jovem a gente já começa a perder, né? Então, quando a gente pensa que a gente perde, a gente quer ganhar, né? Então, existem vários procedimentos que podem ser realizados, né? Aí entra também essa questão de tomar ou não colágeno. Isso tudo a gente vai esclarecendo aqui, tá? Mas o objetivo é a gente tentar fazer um banco de colágeno. Sabe quando a gente tivesse lá uma poupancinha de colágeno, né? Para que a gente possa, à medida que esse colágeno for se degradando, porque a célula deixa de produzir, e então esse colágeno ele começa a ser degradado. Se eu tenho um banco de colágeno ali, né, sendo depositado, e ele também me ajuda a fazer com que eu tenha colágeno sempre, né? Então isso que é importante. Se, por exemplo, se a gente pensar aí numa faixa etária de 30 anos, que eu penso que eu já vou começar a perder as minhas fibras de colágeno, eu já posso pensar que nessa fase eu posso iniciar aí e começar a pensar nisso para que eu não tenha um prejuízo depois. Porque pensa só, se você deixa de pôr água na sua plantinha, né? Então você deixou de ter ter a substância ali, a água na plantinha. Ela vai começar a morrer, né? Então, se eu deixo de ter a fibra colágeno na nossa pele, ela vai começar também a ter as deformidades dela, as características ruins que a gente não gosta. Se eu deixo a minha plantinha sempre, né, bem hidratadinha ali, claro que eu só tô fazendo uma referência, tá, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, só para que vocês entendam. Mas se eu tenho sempre essa substância na minha pele, é muito difícil que eu tenha tantos efeitos ruins na minha pele, e aí eu não vou apresentar tantos sinais da idade assim, tá? É claro que não é só isso que vai fazer com que a sua pele comece a apresentar aí, né, demonstrar a sua idade, tá bem? Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Opa, virei a câmera, Jesus. Aqui, desculpa. Certo? Bom, então eu deixei algumas coisas aqui anotadas, até de perguntinhas que estavam lá no próprio Instagram. Se vocês tiverem mais perguntinhas também. Oi, Dai, seja bem-vinda, obrigada. Linda é você. Tinha gente perguntando várias coisas, né, gente? O que era colágeno? Então eu expliquei um pouquinho agora, né, no começo. Eu acho que tem pessoas aí que já são pacientes, tenho colegas aí de profissão, então vocês já devem saber disso, claro. Mas aí a gente explica para que vocês entendam, tá? É uma perguntinha que tava lá. Então, já falei para vocês o que é colágeno, né? Quem entrou agora também dá uma voltadinha aí depois para vocês assistirem. Então, essa proteína ela é extremamente importante, ela é produzida aí por essa célula também, tá? E olha só, ela é tão importante que ela concentra praticamente 30% das células do nosso corpo. Olha só que bacana, né? Porque o colágeno, pessoal, ele não existe só na pele, tá? O colágeno, ele existe nos ossos, nas articulações, ele existe também no sistema gastrointestinal. Então, é por isso que quando a gente fala de tomar colágeno, ou os tipos de colágenos diferentes que existem, são vários, tá? Para nossa pele, o colágeno que mais existem aí, se eu não estiver enganada, parece que são mais de 50 tipos, tá? Mas os mais frequentes que a gente encontra na pele é o colágeno tipo 1 e o tipo 3, que conferem essa característica de sustentação, tá? De acolchoamento da pele para que ela fique firme, tá? Ela é uma essa célula, essa proteína, ela tem uma característica que não é tão elástica. Por isso que normalmente a proteína elastina, ela tá ali ligada e é ela sim que dá aquela flexibilidade para a pele. Ela vai e volta a pele, tá? Já
quando a gente tem uma quantidade maior de colágeno, essa pele ela é firme, não é um papelzinho, mas ela não é de vai e volta, ela é mais durinha, tá? É assim que a gente consegue identificar, e é isso que a gente também avalia, por exemplo, durante uma consulta, tá? Para indicar aí. Aí a gente vai falar também daqui a pouquinho de tratamentos. Mas é isso que a gente tem que levar em consideração, tá bem? Essas células, né, a partir do processo de envelhecimento... Olá, pessoal, tudo bem? Elas começam também a ficar endurecidas, sabe? Enrijecidas. E aí a gente começa a perceber que aquela característica mais endurecida da pele. Então, esse é o início do processo de envelhecimento. É por isso que a gente começa a apresentar aquelas linhazinhas aqui, principalmente ao redor dos olhos, tá? Que indicam já que a sua pele ela começa a sofrer um dano aí, tá? Tem uma outra coisa que é importante a gente saber, né? Que é claro que não é só os fatores internos do nosso corpo que levam ao processo de envelhecimento. É uma das coisas que até eu coloquei aí nos stories e falando aí essa semana, que é a questão do sol, né? O sol, ele agride muito a nossa pele. Então, se a gente não leva em consideração o uso de um filtro solar, por exemplo, né, diariamente, as rotinas diárias, esses danos, eles levam também eles acabam penetrando os raios solares, né, nas nossas camadas da pele e vão provocando danos nessas células, tá, gente? Então, é muito importante que a gente tenha consideração sobre isso. E, por exemplo, também as pessoas que são fumantes, as pessoas que não se alimentam de alimentações que levem a uma nutrição do seu corpo, né? Uma vez em uma das palestras que eu assisti, eu ouvi uma frase muito importante. Às vezes a gente acha que a gente come assim só para sentir prazer, né? Porque a alimentação é uma maneira de nos saciar, de nos promover prazeres, né? Mas, pessoal, o nosso corpo foi feito para receber as proteínas e nutrientes que ele precisa para sobreviver. Então, as alimentações que levam, por exemplo, né, os frutas, legumes e verduras que têm os nutrientes necessários para o nosso bom funcionamento do organismo, eu vou bater sempre na tecla. Então, quem já é meu paciente já sabe, e quem é também colega de trabalho vai saber sobre isso, com certeza. A gente precisa desses nutrientes para a formação, não só do colágeno, mas também para o bom funcionamento do seu organismo. Não existe um bom funcionamento de organismo sem as pecinhas no lugar, né? Eu às vezes explico como se fosse uma receita de bolo. Como é que eu vou produzir ali um bolo, né? Sei lá, posso falar um bolo de chocolate. Se eu não tiver a farinha, se eu não tiver os ingredientes necessários, ovos, né? É a mesma coisa. Então, o colágeno ele precisa também de algumas substâncias ali na hora da sua formação para que ele seja produzido, tá bom? E isso é fundamental para que a gente possa ter um bom resultado nos tratamentos, e também eu vou falar um pouquinho sobre tomar ou não colágeno. Se você tá com essa dúvida, fica aí. Tenho certeza que você já ouviu falar: ah, eu preciso tomar colágeno? Não preciso? Será que pode? Você é o que come, precisamos de coisas saudáveis e variadas, né? Exatamente. Eu vou até te dizer uma coisa. Às vezes, a gente até contraindica alguns tratamentos, principalmente assim, de pacientes que, por exemplo, para rejuvenescimento, ou, por exemplo, em alguns casos de perda de gordura, quando a gente percebe que a pessoa é muito desregrada, porque a chance de não ter o resultado que a pessoa quer é muito grande. E aí, gente, como é que vai ser? A pessoa vai achar que é simplesmente a culpa do profissional, ou o que ele utilizou para os tratamentos que não foram bons. Não, não é isso. A gente fala da parte do paciente para os tratamentos, mas às vezes a pessoa não quer aceitar. Então, para a produção do colágeno, a gente precisa de nutrientes. Aqueles colágenos em pó dão efeito? Misturo ele na crepioca. Vocês acham que ok? Pois será assado. Olha só, muito, muito bacana a sua pergunta, viu? Eu vou fechar aqui, tá? Colágeno em pó que mistura na crepioca. O colágeno,
Ele precisa ser um colágeno hidrolisado, tá? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Ou um peptídeos de colágeno, tá? Por quê? O colágeno ele é uma estrutura grande, ele é uma macromolécula. Se você ingerir ele, né, em por exemplo, em algumas cápsulas que a gente até encontra aí nas farmácias, de uma maneira que ele não seja hidrolisado ou não seja um peptídeo, ele não vai ser absorvido no seu organismo. E outra coisa importante é que ele deve ser ingerido principalmente longe das refeições, tá? Então, se você usa ele na crepioca, né, e às vezes você vai aquecer ele, eu nunca li nada sobre isso, mas eu acredito que ele pode perder aí algumas substâncias, até por se você for pensar, né, no colágeno como estrutura, né, que a gente sabe que ele tem, né, uma característica um pouco elástica, um pouco densa, ele pode até sofrer alguma alteração ali, né? Claro que ele tá em peptídeo, mas então eu acho que não seria uma boa, até porque você não pode tomar ele junto com as refeições, tá? Então seria interessante você diluir ele na água, tá? E usar ele de manhã, né? Antes de tomar café, ou à noite, ou à tarde, entre as refeições. Seria muito mais interessante. Mas, gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Isso é muito importante que vocês entendam, tá? Tomar colágeno não significa que você vai tomar e aqueles sinaizinhos que estão aparecendo ali na sua pele, no seu rosto, né? Normalmente começa ali próximo ao redor dos olhos, porque é o local que a gente sorri e a gente tem ali aquelas ruguinhas da felicidade, da alegria, né? Que de tanto sorrir elas vão marcando. Também tem aquelas periorbiculares que já é um pouco mais tardias, as da região frontal. E não adianta você só tomar colágeno, tá? Porque, pessoal, ele pode... Seu corpo, olha o tamanho, né, do seu corpo, do seu organismo. Você toma aquele líquido, quem te garante que ele vai exatamente pro seu rosto, né? Produzir colágeno ali, né? Claro que melhoraria aí a qualidade da pele do corpo como um todo. Mas olha só, eu sempre indico, né, ali cápsulas, inclusive que tenham outras substâncias que ajudam na formação do colágeno, tá? Juntos ali, formuladas ali, ou às vezes até existem algumas empresas que vendem umas fórmulas legais já prontas de drogaria, mas sempre aliado ao tratamento, tá? Isso significa que você vai estar induzindo o colágeno diretamente na sua pele. Então, eu tô fazendo lá um tratamento para estímulo de colágeno facial, ok. Então, eu tô estimulando o colágeno na região facial, ali na região periorbicular, na região que eu quero, tá? Às vezes pode ser pescoço, pode ser colo, pode ser abdômen, né? Pode ser glúteos, pode ser coxas, aonde você achar e a gente achar que não tá bom e a gente avaliando, confirmar aí, né, e fazer esse diagnóstico e prescrever esse cuidado, esse tratamento para você. Aí normalmente a gente tem associando essas duas combinações, né, que a gente hoje chama isso de in e out. Significa que eu tô tratando de fora para dentro e de dentro para fora. Aí sim é a combinação perfeita. Tá? Porque se eu só tomar o colágeno, tão pouco resultado você vai ter. Existem hoje estudos, sim, científicos, que falam, né, falam dos benefícios de tomar colágeno, mas sempre associado aos tratamentos estéticos, tá? São estudos até recentes, porque antes a maioria dos profissionais, inclusive, contraindicavam, falavam que não tinha aí tantos benefícios, até muito provavelmente por conta dos produtos que existiam, né? Mas sempre graças a Deus, né? E graças aí aos homens e à tecnologia dos estudos, todos os medicamentos, né? E as fórmulas, elas vão evoluindo devido às tecnologias que existem, né? Para isso. Então, é muito bacana porque a gente consegue potencializar. Essa é a palavra. Potencializar os resultados do tratamento, tá? Então, o que a gente precisa para um resultado satisfatório de tratamento aí de estímulo de colágeno para sua pele, ou seja, um banho de colágeno para sua pele? A gente precisa aí, então, do tratamento estético, né, adequado, ou tratamento aí, né, da saúde adequado para sua pele. A gente vai avaliar
durante a consulta como tá as características do envelhecimento da sua pele e não se sinta velho aos 30 anos, mas depois dos 0 anos, a gente só vai ganhando idade. Então, a gente vai falar de envelhecimento de pele, tá? Então, com 25, 30 anos, com 40, com 50, com 60 anos, cada pessoa vai ter uma característica de pele diferente, né? Isso vai ser influenciado não só pela idade, mas também, olha só, até para não esquecer tudo aqui. Tipo de pele, né? O fototipo da pele. O que é fototipo? É a cor da pele, dependendo da etnia, da raça da pessoa. Isso influencia principalmente pela espessura, qualidade, mas também pelo fotodano, que eu falei pra vocês, que é os danos causados pelo sol. O grau de envelhecimento, tá? O grau de envelhecimento, ele não tá ligado só à idade, tá? A gente tem uma tabela de classificação de grau de envelhecimento. Se a pessoa segue, de fato, rotinas de cuidados diários, tanto a gente fala pra vocês, vocês podem entrar lá no meu Instagram, que tem um montão de coisa lá falando sobre skincare, né? Que é os cuidados da pele, cuidados diários. Quando a gente fala do famoso home care, cuidado da pele. Nossa, gente, eu parei meus comentários lá em cima e ficou um monte de gente aqui pra baixo. Só. Bom, então a gente tá aí falando dessa avaliação, né? De tudo que a gente leva em consideração para que tenha um sucesso nesse tratamento de colágeno pra sua pele, ok? Então a gente tá falando aí dessas características, né? Eu falei do grau de envelhecimento, das rotinas diárias. Gente, essas rotinas diárias não são bobagem, tá? Eu posso ser o exemplo vivo para vocês, né? Quando eu não entendia, não estudava especificamente sobre pele, né? Não era minha área específica de atuação. Hoje, eu entendendo tudo e eu sabendo da importância disso, né? O quanto a minha pele mudou. Gente, o quanto, sabe? Então, assim, de 4 anos pra cá, eu consigo entender e consigo tratar a minha pele em casa também, tá? Só que fazer isso, às vezes a gente fala isso pro paciente, fala, nossa, mas olha, você vai precisar sim usar alguns produtos em casa e tal. Aí a pessoa fala assim, olha, eu já usei tal produto por tantos anos e a minha ruga tá aqui. Coitado do produto, porque a gente entregou pro produto todo o nosso sonho e verdade ali, como se aquela ruga fosse desaparecer. E também é um pouco de culpa do que o marketing, da propaganda de algumas empresas, né, que vendem esses produtos, falam que isso vai desaparecer, que o colágeno você vai tomar e a sua pele vai rejuvenescer não sei quantos anos, tá? Então, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, e aí eu esclareço muito isso pra vocês, né? Vocês já sabem que já passou, já tá em acompanhamento comigo, porque não é bem assim. Inclusive, às vezes, se sua pele não tá nem preparada, como é que você vai usar um produto se esse produto nem vai estar penetrando na sua pele? Ou seja, você gastou lá uma fortuna naquele produto, que às vezes você falou, não, esse vai resolver, então eu vou pagar caro, não tem jeito, eu divido de um jeito. Pagou super caro, você passa e não acontece nada. Gente, é porque você precisa desse apoio, né, de um profissional, para que você tenha um resultado satisfatório do seu tratamento, tá? Então, gente, além dos cuidados diários, que eu não sei se vai dar tempo de falar sobre isso aqui, hábitos de vida, postei nessa semana no meu Instagram também, falando, na verdade, um reprise, que eu tinha até perguntado pro pessoal se eles achavam que o sol envelhecia, mas lá tinha um estudo científico até bastante famoso, que tinha uma foto de 2 gêmeas, né? Ou seja, eram irmãs, nascidas no mesmo dia, mesma idade, todo mundo sabe que é gêmeos, né? E uma pessoa extremamente foto-envelhecida e outra pessoa, ali elas tinham por volta dos seus 60 anos, completamente diferente. A pele era outra, tá? Então, é como se você pegasse, assim, uma cópia de 2 pessoas que fossem extremamente diferentes, né? Porque uma acho que era nos Estados Unidos, as 2, né? Mas uma morava na praia, fumava, tomava muito sol, não usava protetor solar e não tinha uma boa alimentação. Era isso que o estudo falava, tá? E a outra não morava na praia, tinha cuidados diários, usava filtro solar diariamente, tinha uma alimentação regrada, né, na medida do possível, e não fumava.
Então, tá aí, gente, assim, a grande sacada, o grande entendimento de tudo, para que vocês saibam que quando a gente fala isso, não é da boca para fora. É claro que a maioria entende, mas é importante a gente reforçar tudo isso, tá? Então, eu marquei até aqui questão dos fumantes, a exposição solar, que eu já falei, e o uso do filtro solar, né? Todo mundo sabe que precisa usar filtro solar diariamente, não precisa ser só no rosto, precisa ser no pescoço, colo, todas as áreas que são expostas ao sol diariamente, tá? Mas aí a gente tá falando de rosto, de características de envelhecimento, a gente se volta sempre mais pra face, tá bom? E então, a gente entendendo todas essas características, né, daquele monte de pergunta que a gente conversa com vocês aí durante a consulta, né, que não tem como ser rápida, porque a gente vai entender bastante coisa da vida do paciente, a gente vai começar a pensar aí nos tratamentos que podem auxiliar aquele paciente. Então, através dessa avaliação visual mesmo, dessa, né, anamnese, de toda essa entendimento da estrutura dessa pele, dessa conversa para entender sobre a vida do paciente, que nós vamos decidir se ele vai fazer X ou Y, 10, 30, 40 sessões. Quando a pessoa já tem uma característica de envelhecimento, fotodano, fumante muito acelerada, a gente precisa ser muito claro que muito provavelmente ele vai ter um sucesso baixo no seu tratamento, e a gente precisa trabalhar com essa expectativa, né? Mas quando o paciente é mais jovem, que tem sinais mais delicados ali do envelhecimento, mais iniciais, aí sim a gente consegue jogar, né? Fala assim, olha, a realidade você tem chances, assim, seu corpo, ele tem todas as chances de conseguir trabalhar através do estímulo e do incentivo de colágeno que a gente quer realizar aí no seu tratamento. Gente, vocês estão gostando? Olha aí os coraçõezinhos. Obrigada. O que estimula colágeno na nossa pele, né? Vocês já devem ter ouvido falar de vários tratamentos, né? Mas olha só, eu vou falar assim dos que eu mais sou apaixonada, desde, por exemplo, a radiofrequência, que é um tratamento que já tem alguns anos, mas que a gente sempre vê assim, resultados muito bacanas e satisfatórios. A gente consegue tratar, a maioria deles, né? Todos a gente consegue tratar corpo e face, né? E ele tem um custo-benefício muito bacana, né? Porque você consegue fazer um tratamento que consegue te ajudar, né? Através daquele equipamento que tem uma tecnologia que vai atingir através de uma onda de calor o seu fibroblasto, aquela célula que eu falei pra vocês que produz o colágeno, tá? Então lembra só, eu preciso de todos aqueles fatores de alimentação, dos nutrientes, de água e de vitamina C para que esse colágeno seja produzido. Então, todo mundo que entra no consultório, eu falo, tem que beber muita água. Se não beber muita água, bota um aplicativo que te ajuda a beber. Pega uma garrafinha, enche de água e começa a carregar com você, tá? Porque é fundamental, gente. Não tem como ter sucesso sem beber água, tá? Até a própria radiofrequência me avisa quando a gente fica lá com trabalho para ela atingir a temperatura. Você tá bebendo água, tá? É isso aí. A gente precisa dessa importantíssima substância no nosso organismo, H2O, tá? Esse equipamento, gente, a gente tem na Doc Saúde, tá? É um equipamento que, através de uma onda de calor, que pode ser feito no bumbum, na coxa, no abdômen, no braço, às vezes naquela flacidez do braço, rosto, pescoço, colo, né? A gente faz a aplicação desse produtinho, desse equipamento, tá? Cada região tem uma manopla diferente. A gente tem um equipamento extremamente tecnológico, ele é muito bacana. É um equipamento que tem uma tecnologia octapolar. Então, de verdade, é um sucesso o tratamento, tá? A gente faz aí uma média de 6 sessões, tá? E a gente já começa através da segunda, terceira sessão já percebendo esse efeito lifting, tá? Porque a gente consegue atingir essas células, tá? Que produzem o colágeno. Então a gente estimula ela, fala assim, ei, querida, vamos trabalhar aí que você tá meio dormindo. Por quê? Ela começa a dormir, lembra? Ela começa a parar de produzir colágeno. Então a gente acorda ela e fala pra ela trabalhar. E as fibras que já existem, tá? Elas são
colocadas no lugar. Sabe quando a gente vai dar uma esticadinha no varal ali, dar uma organizadinha nas coisas, tá? Tudo isso vai se remodulando. É muito fantástico, muito bacana mesmo, tá? E aí vou voltar a falar pra você. Teve gente que me perguntou, já fiz radiofrequência, é verdade que dá certo? Não vi muito resultado e tal. Tinha uma perguntinha lá sobre isso. Pode ter um monte de coisas que podem ter acontecido. Às vezes até deu resultado e você tava com uma expectativa muito alta, tá? Ou às vezes pode não ter dado resultado porque você não ingeriu uma quantidade de água suficiente, porque o profissional não adequou a tecnologia de acordo com o que você precisava, porque tem os parâmetros, tá? Então não é só pegar o aparelho e sair passando no paciente. Você pode estar sem os nutrientes necessários para a produção de colágeno, porque sua alimentação está deficitária, hipovitamínica. Então, tem um monte de coisa que pode estar acontecendo, tá? Tem um monte de coisa que a gente pode associar à radiofrequência, tá? Então, quando a gente faz a associação de procedimentos, não é porque a gente quer embutir um monte de coisa de tratamento, não. É porque a gente sabe que a chance do resultado ser de muito sucesso é grande, tá? Principalmente as aplicações de vitamina C. Principalmente. Falou de colágeno, a vitamina C, ela tá grudadinha, tá? E aí vai ter um monte de gente que vai sair correndo e vai querer ir na farmácia comprar o primeiro vitamina C que encontrar. Calma que vitamina C boa é cara, tá? Qualquer coisa, fala comigo aqui que a gente vai conversando. E aí, gente, é isso, tá? É muito sucesso. Tem um intervalo adequado de tratamento, não pode ser feito toda semana a radiofrequência, porque pode dar até efeitos contrários. E aí é isso, tá? Então é um dos tratamentos que a gente gosta muito. E o nosso corpo, ele tem a capacidade, a pele, de regeneração. Então, principalmente essas fibras, né, que estão ali na nossa camada dérmica, elas que conferem aí essa reorganização para nos proteger, porque a nossa pele tem a primeira função dela como proteção, barreira de proteção do nosso corpo. Então, no rosto, né, proteção aí para tudo, né, na pele, proteção dos órgãos. Então, o nosso corpo, ele foi feito para isso. Então, você tá numa alta... um momento que seu corpo tá fazendo essa proliferação de células acentuada, tá? Eu acho que seria positivo, sim, o uso do colágeno. Você precisa só ver se de repente você já não tá tomando 1 milhão de outras coisas e às vezes você pode ter aí até uma baixa absorção desses peptídeos, tá? Então, dependendo do tipo de cirurgia que for, precisaria conversar com o profissional que realizou, tá bom? Mas não teria uma contraindicação não, tá bom? Então, pessoal, o próximo tratamento que eu ia falar pra vocês é o microagulhamento, tá? O microagulhamento, ele é muito fantástico, muita gente já conhece. Eu não trouxe o rolinho pra mostrar pra vocês, o Derma. Também tem a caneta automática, né, o Dermapen. Tem outros dispositivos hoje que foram lançados mais recentemente, tá? Eles têm, todos eles, microagulhinhas que parecem assim um fiozinho de cabelo, tá? Que aí tem uma técnica adequada. Então, pelo amor de Deus, não pensem que é só comprar e sair aplicando. Tem um monte de risco, pode deixar até cicatriz se você não souber aplicar. Então, tomem muito cuidado. Então, a gente faz essa aplicação, tá? Também tem um intervalo entre as sessões. Normalmente não é só uma sessão, mas é uma frequência um pouco menor do que, por exemplo, a radiofrequência. A radiofrequência, às vezes, a gente precisa de mais sessões. O microagulhamento, a gente talvez precise de menos. Mas, claro que a gente vai ter que avaliar o paciente e ver também como esse procedimento vai levar um benefício, como é que o corpo dele vai responder a isso. Mas assim, olha, para cicatriz de acne, para poros dilatados, ajuda até um pouquinho a diminuir um pouquinho ali o excesso de oleosidade. Gente, é fantástico. As linhas fininhas assim, olha, se você fizer uma associação bacana com alguns protocolos aí de hidratação e antioxidantes, a gente tem um sucesso muito bacana com esses tratamentos, tá? E aí pode associar colágeno para tomar via oral? Pode tomar cápsulas que tenham outras vitaminas junto. Eu não como muito bem, eu tenho dificuldade de ingerir frutas e legumes. Às vezes a gente pode te ajudar com algumas fórmulas, tá? Que a gente vai colocar as vitaminas ali dentro das cápsulas também para te ajudar e também pra você não ficar frustrado. Fala, meu Deus, eu queria fazer isso e não posso, porque eu não vou ter resultado, meu Deus do céu. Vem conversar com a gente pra gente poder
te explicar um pouquinho, tá? Essas cápsulas que se compram em farmácia. Então, Marinês, eu expliquei para vocês que precisa ser ou peptídeo de colágeno ou o colágeno hidrolisado, tá? Que na verdade é essa quebra do colágeno em proteínas menores, né? Para que o nosso corpo consiga absorver, porque senão ele não absorve. Então você toma e vai embora, tá? É isso. Então, o microagulhamento também tem um sucesso muito bacana. Ele tem só uma dificuldade que pra mim nem é uma dificuldade, mas, por exemplo, a radiofrequência não tem dor nenhuma, você não sente praticamente nada, a não ser um calorzinho. O microagulhamento, né, ou Dermapen, a gente acaba sentindo um pouquinho aquela sensação, às vezes, de um desconforto, né, durante aquela agressão na pele. Mas é bem tranquilo, não tem nada que faça, nossa, pelo amor de Deus, não vou aguentar fazer mais. São raros os pacientes que sentem isso, tá? Então, como diz, né, assim, o custo-benefício, vale muito a pena, gente. É muito fantástico, tá? Então, se você ainda não fez, nunca fez, ou nunca nem tinha ouvido falar sobre isso, pode procurar saber, né? A Docs, claro, tá à disposição, né? Eu estou à disposição para te esclarecer dúvidas e também se você quiser saber mais, né, sobre esses tratamentos. Mas calma aí! O último tratamento que eu vou falar, para quem ficou aí e aguardou, né, essa novidade que eu ia falar para vocês hoje. Existe, gente, um tratamento que é muito assim, atual, muito fantástico e que tem trazido assim resultados fantásticos, né, para tratamentos aí de pele, tratamentos de estímulo de colágeno, rejuvenescimento. Inclusive, né, a gente usa muito ele durante os protocolos de harmonização facial. Gente, eu tô falando dos bioestimuladores de colágeno, tá? O que é isso, né? Gente, são produtos, tá, que a gente encontra aí em fornecedores, né, indústrias que revendem, que são produtos importados, muitas vezes são americanos, norte-americanos, né, dos Estados Unidos, mas muitos são da Europa, tá? E aí eles vêm com essas tecnologias que fazem com que, através da aplicação desse, é um líquido, tá, que a gente aplica ali, a gente faz um pontinho ali, uma aberturinha tranquilíssimo, dá pra fazer em consultório, tá? É uma aberturinha ali em alguns pontinhos da face, pode ser feito em pescoço, pode ser feito em mãos, pode ser feito em abdômen, né, no braço, coxas, bumbum, a mulherada adora. A gente faz esse pontinho, coloca uma canulazinha que não é uma agulha, então você não sente dor, um incômodozinho você vai sentir, mas algo bem tranquilo. E a gente aplica esse produtinho dentro da sua pele, tá? Quando a gente faz essa aplicação, na hora a gente já consegue ver ali um volumezinho dessa pele, a gente consegue ver ali um resultado, tá? A maioria, existem alguns tipos de bioestimuladores, tá? E a maioria deles, né, vai fazer com que nos primeiros dias você vai ver uma baixa desse volumezinho, porque existe tipo um líquido que dilui ele, então esse líquido vai ser absorvido. E depois de 30 dias você vai começar a ver o resultado. Então, normalmente os intervalos por exemplo, do microagulhamento, até da própria radiofrequência, são em torno de 15 a 21 dias. O desse tratamento também tem que ser levado em consideração isso, porque é o tempo que o seu colágeno, que o seu corpo vai levar para fazer a produção desse colágeno. Só que a diferença desse último tratamento que eu estou falando é que ele não vai produzir o colágeno só por 30 dias, como os outros fazem, né? Claro que não é uma produção por 30 dias, quem é profissional aqui sabe, né? Que existe um pico, uma maturação da produção do colágeno, né? Quer dizer, inicia, né, um processo inflamatório controlado, etc. Esse produto, ele promete, né, até a própria fabricante, que ele vai produzir colágeno por até 6 meses, 1 ano, 2 anos, até 3 anos. Depende do produto que a gente escolhe. E é claro que também vai variar muito do preço, tá? Mas é uma tecnologia muito legal, muito nova. Então, para quem nunca ouviu falar ou não conhecia,
saiba que na Dox a gente trabalha com esses produtos, tá? Então, são os bioestimuladores de colágeno. São produtos fantásticos, que é como se você fizesse 10 sessões de alguma coisa em uma só, e o seu corpo vai ficar produzindo colágeno durante esse tempo. Então, é muito legal, tá? Tem pacientes, principalmente os mais jovens, né, levando em conta tudo que a gente já falou, que vão precisar de uma sessão, né, aí para um intervalo de 1 ano, 2 anos. Claro que vai ter pacientes que vão precisar de 2, de 3 sessões, até mais, tá? Dependendo do grau de envelhecimento, como eu também já expliquei pra vocês. Mas é um dos tratamentos mais novos que existem falando de colágeno. Então, tenho certeza que são resultados muito bacanas, tá? Tem que ser levado em conta várias coisas para indicar esse tratamento. Então, precisa de uma avaliação profissional, você precisa ser consultado, entender toda a tua vida, né, tua saúde, mas com certeza os benefícios são muito bacanas. Então, esses são os 3 tratamentos que, assim, normalmente a gente mais indica. Existem outros, tá, gente? Existem sim, eu separei esses 3 porque são os mais queridinhos, os que eu mais gosto de trabalhar, de orientar, indicar, tá? E sempre aliado a tudo que a gente já falou, in e out, tá bom? Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês gostaram, quiserem falar alguma coisa aí, fico à disposição, tá bom? Gente, olha só, tem uma perguntinha aqui, ó. Todos os resultados são satisfatórios? Deixa eu tentar explicar pra você assim, olha só. Se você tá com sede e você bebe, você tá com muita sede, mas você bebe meio copo de água, eu considero que seria assim, uma pele que está precisando muito de colágeno e ela faz só uma sessão. Você vai bebendo meio copinho de água, você vai até matar a sua sede, vai melhorar um pouquinho da sua sede, mas não vai ser aquele resultado que talvez vai te deixar assim extremamente feliz. É isso que a gente tenta explicar para vocês, tá? Porque a gente precisa do seu corpo pro resultado. Porque se dependesse só do profissional e daquele procedimento que ele está fazendo, né, seria muito fácil. Eu poderia fazer as minhas especializações, fazer os meus cursos que eu faço em números, e aí eu vou lá, aplico, olha, fica tranquila, ele vai embora, tá? Tá todo mundo querendo fugir de cirurgia plástica hoje em dia, né? Por quê? Porque hoje a gente tem procedimentos que nos deixam com a pele natural, jovem, né? E você não precisa ficar com aquela marca de cirurgia, né? Então, pessoal, é uma opção. Tem casos, pessoal, principalmente pessoas mais velhas, que não tem... Se a pessoa tá muito incomodada, tem uma flacidez extremamente acentuada, ela às vezes vai realmente precisar. Eu não tenho como falar assim pra ela, olha, você tem uma flacidez muito acentuada, vamos fazer 500 sessões, né? Não adianta, isso a gente tem que ser muito realista. Mas quando a gente vê que a gente consegue resultados bacanas, se a pessoa entende, se a pessoa consegue entender todo esse cuidado, esse carinho, esse tempo todo que a gente fica conversando durante a consulta com vocês para esclarecer dúvida, para colocar vocês na realidade do tratamento, né? Trabalhar com essa expectativa, porque, gente, é um sonho você pensar que você vai ficar com a pele legal, que você vai ficar com a pele bacana, que você vai melhorar aquela ruga. Quantos e quantos pacientes que a gente faz aí os tratamentos, fala assim, doutora, muito obrigada, isso mudou a minha vida, hoje eu consigo me olhar no espelho, aquilo não me incomoda mais, né? Isso, poxa, faz muito sentido pra gente, faz com que a gente entenda que a gente escolheu o que a gente ama pra fazer, porque de fato é isso, tá? A gente precisa ser muito verdadeiro com vocês, muito realista. E aí, se você beber um copão de água, 2 litros de água aí, que todo mundo, né, sabe que é o mínimo que a gente precisa ingerir de água por dia, com certeza você vai matar a sua sede de verdade e com certeza seria aí o tratamento completo que a gente estaria indicando pra você, né? Então, se a gente falar, olha, vamos fazer 3 para iniciar, 4 para iniciar e vamos ver como sua pele indica, normalmente deu resultado, a pessoa fica muito feliz e às vezes ela vem só para as manutenções. Às vezes a gente precisa fazer mais 1, 2 sessões de alguma coisa, ou intercalar alguma vitamina, ou fazer uma fórmula para tomar em casa, ou usar um produtinho antioxidante, e sempre vai ter que cuidar do rosto em casa, sempre vai ter que usar filtro solar.
né? Aí tem gente que vai falar, mas isso é uma chatice, quer ver homem me falar isso. Gente, tudo isso, eu vou ter que usar tudo isso. Não pode ser só o protetor? Gente, vários homens de pacientes que passam comigo, fala assim, mas qual sabonete que você usa pro seu rosto? Aí ele fala assim, nenhum. Ele usa, às vezes, na hora do banho, algum sabonete, mas eles não usam sabonete, porque homem não gosta muito de usar produtinhos. Então, até a gente explicar, e os homens estão ficando muito vaidosos, viu, gente? Estão ficando aí antenados, querem ficar bonitos aí igual as mulheres, viu? Então, nosso tempo tá até acabando. Tem 2 perguntinhas que eu tô vendo aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu respondi, e a gente vai finalizando, tá? Tem pergunta aqui falando assim... Se pode fazer em rosto e corpo, eu já falei pra vocês que sim. Sobre tomar colágeno, eu também já expliquei pra vocês, tá? Sobre o efeito do colágeno hidrolisado, né? Já falei pra vocês também, a radiofrequência. Tá. A Marinês falou sim, ela precisa muito. Gente, deixa eu ver se eu lembro de algum nome de farmácia. Mas vocês podem procurar nas drogarias, tá? Aqueles estandes assim, aquelas prateleiras que vendem Mantecorp, vendem La Roche, Vichy. Esses, assim, são os produtos que a gente mais sabe que são produtos bons e com tecnologia. Todos esses vão ter filtro solar, vão ter antioxidantes, vão ter tratamentos noturnos e vão ter a vitamina C, tá? Eu vou fazer um post pra vocês e aí eu coloco algumas indicações lá, tá? No meu Instagram, tá? Gente, o meu Instagram lá no da Doc Saúde é @doutora Natália Augusto, do dra.Natália Augusto, tá? Mas também posso fazer aqui no próprio Instagram da Docs, com certeza, e ajudo vocês aí, tá bom? Nesse sentido. Eu tô dizendo isso porque, pra ser muito sincera com vocês, gente, eu indico muito as linhas profissionais. E esses produtos vocês não encontram. Cada profissional gosta de uma linha, tá? Esses produtos vocês não encontram na drogaria. São produtos que são produtos somente os profissionais vão conseguir entregar para vocês. Que são as linhas profissionais de tratamento. Você já deve ter ouvido, por exemplo, falar a mais famosa que vocês podem ter ouvido falar é a Adipus. Mas tem muitas outras que são fantásticas, que eu indico muito, tá bom? Mas não é porque ela eu gosto muito dela. E o custo-benefício é muito bom, tá? Então, pra quem é meu paciente, me procura. E pra quem não é, depois eu vou deixar algumas dicas de produtos de drogaria que também são muito bons, tá? Quero agradecer demais. Quem gostou, que ficou aí até o final, parabéns. Manda um coraçãozinho aí pra me alegrar, que eu fiquei muito feliz que vocês ficaram comigo, porque eu sei que às vezes o horário não pode dar certo. Fico muito feliz que vocês tenham participado. Obrigada mesmo, de todo o coração, né? A equipe da Doc Saúde sempre com a gente. Se você é de São Paulo, né? Grande São Paulo, pode nos procurar. Se não for, a Docs ainda, né? Diante da pandemia, tá oferecendo até consultas através de telemedicina, teleconsulta, orientações, né? Da maneira que a gente puder fazer para vocês, para aliviar essa pandemia, ajudar em vários aspectos. Tá rolando várias lives, short lives, que são as lives curtinhas, para falar de outros assuntos que são mais rápidos, né? Hoje eu escolhi falar um tempo um pouquinho maior, porque eu sabia que com 20 minutos eu não ia conseguir falar sobre isso, mas vocês podem dar sugestões também de lives, assuntos que vocês queiram saber, que vai ser muito bem-vindo, e a gente vai fazendo essas lives durante a semana. Então fica de olho aí, qualquer coisa também manda uma mensagem, tá bom? A gente fica à disposição. Muito obrigada mesmo por terem participado comigo, me ajudado aí, né? Porque sem vocês não tem live, né? Gratidão a todos, né? Independente da religião de vocês, mas que Deus abençoe a todos nessa quarentena, nesse momento aí difícil que a gente tá vivendo. Mas muita fé, muita positividade. Tenho certeza que nós ficaremos bem e em breve sairemos dessa, né? Um abraço, boa noite a todos.